Olá, meus queridos, graça e paz. Olá. Você está bem? Nós estamos bem. Nós estamos muito bem. Olá, meus queridos, boa noite. Porque quem está com Cristo está bem, feliz, né? Está feliz, está bem, firme, graças a Deus, está e para sempre, honra e glória do nome do nosso Pai soberano, né? Honrando o nome daquele que é rei sobre todos os reis. Glória a Deus. E estamos aqui novamente para trazer uma leitura aqui que está em Romanos. Prepare sua Bíblia e acompanhe aí esta leitura, que é muito boa, né, irmã? Muito boa. Então, começa aqui no versículo 1 do 7, tá, meu irmão? Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Glória a Deus. Porque quando estávamos mortos, estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Para a morte, isso. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Que maravilha. Da letra. Isso. Que maravilha, né, irmão? O apóstolo Paulo, ele é muito... ele é muito sábio em relação a essa palavra. Ele pegou um gancho aqui do casamento. Fazendo uma comparação, né? Fazendo uma comparação, ele pegou o gancho do casamento da mulher com o homem, a lei do casamento e tal, mas quando ele chega no versículo 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, ele estava explicando o que significava depois da cruz e antes da cruz, porque enquanto Jesus não foi até a cruz, cumprir aquela lei, eles estavam debaixo daquela lei. Então eles não podiam, ele estava amarrado ali em Moisés. Tá aqui, ó, na velhice da letra. Não foi, da letra. A lei não foi escrita nas tábuas da lei, porque eles fazem filme aí, a gente vê aquela tábua escrita, alguma coisa, não, mas toda a lei era escrita, era na letra, era toda escrita, né? Então ele usou. Aí quando ele chegou aqui, ele diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de quem? De Cristo. De Cristo. Porque quem foi que foi pregado na cruz? E o Cristo ressuscitado, né? Aí, para que sejais do outro, né? Daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque nós não estamos servindo Jesus de Nazaré, nós mas não, sim o Cristo ressuscitado. Nós não servimos o Jesus a carne. Ele foi pregado no madeiro ali para cumprir aquela lei que eles estavam, vocês estavam sujeitos a essa lei. Então, ele cumprindo, pronto, ele cumpriu na sua carne. Eu sei. Né, porque quando estavam na carne, as paixões dos pecados, porque lá em João, em 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei. Essa lei aqui. Disso, pois né? Nós já sabemos disso. Então, o que se refere a pecado? Muitas vezes os nossos amados irmãos aí às vezes a gente, quando a gente estava indo a templos, né? A gente muitas vezes não tinha tempo de ler a Bíblia e quando lia não entendia nada. É verdade. A gente não pedia para que Deus revelasse, né?
Aí a gente recebia o que o outro passava. Eu sei. E a Bíblia, a gente tem que pegar ela, essa Bíblia aqui, ela foi escrita e traduzida por homens. Então, quando eles receberam toda essa carta, não tinha capítulo e nem versículo. Eu sei. Então você vai lendo ela sem capítulo, sem versículo, você vai entendendo que é uma carta, né? Então o apóstolo Paulo, e aí muitas vezes quando a gente fala assim, que nós servimos hoje ao Cristo ressuscitado, Cristo ressuscitado. foi por causa dessa palavra, meus irmãos. Verdade. Tá aqui, ó. Aí ele disse, ó, você não serve mais o outro, mas aquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. E Paulo fala lá em Gálatas que é 2 evangelhos, né? É o da circuncisão e o da incircuncisão. Por que o da circuncisão? Porque eram aqueles apóstolos que foram designados para pregar, os apóstolos que acompanhavam Jesus. É uma história linda. É a história antes da cruz e depois da cruz. Isso, né? Até que tem umas passagens lá em Mateus que quando ele mandou eles ir a gente, ele disse, não vai aos samaritanos e nem aos gentios. Por quê? Porque era o apóstolo Paulo que ia ser preparado para levar o evangelho ao gentio, o da circuncisão. Então, meus irmãos, vocês fiquem, quando nós falamos assim, o Cristo ressuscitado, que eu vou só ler o restante aqui, né? Ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Lá na carta aos Hebreus, a gente... Lá o autor daquela carta disse que a lei de Moisés era a lei do pecado e morte. E ele está confirmando aqui. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito. Hoje o ministério é no espírito. Glória a Deus. Né? E não na velhice da letra. E aí, então todas as vezes que os nossos irmãos veem a gente falando sobre o Cristo ressuscitado, é porque ele é o Espírito hoje. Ele é o próprio Deus, né? Glória a Deus. Porque Deus é Espírito. E é ele que nós devemos servir, né? Em Espírito, né? Graças em Espírito a Deus. E em verdade, né? Quando ele sempre, Jesus, na sua carne ainda, porque Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei para o povo hebreu. E aí... fazendo aquele sacrifício ali, ele quebrou ali todas as barreiras, né? E aproximou o ser humano de Deus, né? Tanto que diz que o véu do templo se rasgou. Por quê? Porque não existe mais judeu, nem gentil. Tem umas passagens que ele fala nem escravo, nem livre. Hoje somos todos irmãos. Irmãos. Né? E livre para servir esse Cristo ressuscitado. Isso, porque o último sumo sacerdote que Deus escolheu para levar algo de Deus foi Jesus Cristo. Glória a Deus. De lá para cá não existe mais. Nós somos os nossos próprios sacerdotes, né? Porque ele disse que depois da cruz não ia existir, né? Seria só nenhum líder para levar, porque de Adão até Cristo, Cristo foi o último. Seria só o nosso guia seria o Espírito do Pai, né? Isso, lá em Atos dos Apóstolos aconteceu ali a descida do Espírito Santo. A partir dali entra no teu quarto a sós e fala com Glória a teu Pai, Deus, né? E graças a Deus. E vamos ficar aqui, meus irmãos, com esta mensagem, né, para o seu coração. Pois é. Então nós servimos, dia, irmãos, é o outro, Cristo ressuscitado. Fique Amém? com Deus, que nós estamos com Deus. Amém. Até outro dia. Até outro dia. Fique com Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Amém.